Shalom, Lekulam Haverim Vehaverut, paz, amigos e amigas. A visão do cavalo branco em Apocalipse é um plágio, uma réplica de livros apócrifos? Bom, a objeção e o ataque está sendo feito em cima do livro de Apocalipse, no seu capítulo 19, do 11 ao 16, onde aparece a imagem de um cavaleiro montado em um cavalo branco. E a afirmação, a patetice é a seguinte: a imagem de Yeshua montada em um cavalo branco em Apocalipse foi tirada como um plágio de apócrifos judaicos. Mas quando analisamos o texto do livro de Apocalipse, no seu capítulo 19, do 11 a 16, encontramos algo muito diferente. Cada detalhe da visão de João possui raízes profundas no Taná, ou seja, no Antigo Testamento. Apocalipse é um livro construído quase totalmente por releituras e reaplicações do Antigo Testamento, o cânone judaico. O estudioso Craig Billy identifica mais de 500 alusões veterotestamentárias no livro. Agora, vamos analisar cada elemento da visão de uma forma básica, mas o suficiente para estomparmos essa tal objeção, esse tal ataque, esse levante contra o livro. O céu aberto, teofanias do Antigo Testamento. Apocalipse começa dizendo: vi o céu aberto. Apocalipse 19, versículo 11. Ou seja, o capítulo começa dizendo. Essa imagem aparece repetidamente no Taná, quando Deus revela sua glória. Exemplos claros: a visão do profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Existe a narrativa que diz o seguinte: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Visão do profeta Isaías é um outro exemplo a ser elencado. Isaías 64, versículo 1. Ah, se fendesses os céus e descesses. A abertura dos céus é linguagem clássica de manifestação divina. Sobre o cavalo, na tradição profética, não é uma invenção apocalíptica tardia. Ele aparece em visões proféticas no Taná também, porque cavalos nas visões proféticas, nós temos um exemplo como em Zacarias capítulo 1, versículo 8. Está escrito: vi de noite e eis um homem montado em um cavalo vermelho. Também nós temos o livro de Zacarias 6, no seu versículo 1 ao 3, onde contém a visão de 4 carros puxados por cavalos e aparecem como agentes do juízo divino. Portanto, cavalos em visões simbólicas já pertencem a toda a imagética profética do Taná. O guerreiro, contido no livro de Isaías 63, seria um outro exemplo. Chegamos ao paralelo mais importante. O texto do Taná, de Isaías 63, 1 ao 3, existe uma expressão muito interessante. Diz o seguinte: quem é este que vem de Edom, glorioso em suas vestimentas? Versículo 3. Pisei sozinho o lagar, e o seu sangue salpicou as minhas vestes. Agora observe o texto de Apocalipse. Apocalipse 19:13 diz o seguinte: está vestido com um manto tingido de sangue. Percebam, essa é uma conexão literária direta. O Mashiach em Apocalipse é apresentado como o guerreiro de Isaías 63. O Mashiach que governa com vara de ferro. Bom, outro elemento fundamental que aparece em Apocalipse 19, versículo 15. Ele as regerá com vara de ferro. Essa frase vem, curiosamente, ecoando um salmo messiânico. Ou seja, Salmo 2, versículo 9, diz o seguinte: tu as quebrarás com vara de ferro. O Salmo 2 é um dos principais textos messiânicos do Taná. Apocalipse aplica esse texto diretamente a Yeshua. Espada que sai da boca. Outra imagem que aparece em Apocalipse 19, 15. Da sua boca sai uma espada afiada. Essa imagem também possui uma espécie de raiz no Taná, uma profecia messiânica. Percebam, Isaías 11, versículo 4, olha o que diz: com a vara de sua boca ferirá a terra. Também nós temos Isaías 49, no seu versículo 2, faz a minha boca como uma espada aguda. Curioso, não? Ou seja, a espada simboliza o poder da palavra do Mashiach. Percebam a expressão Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse afirma, no seu capítulo 19, 16, o seguinte: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Baruch Hashem. Essa expressão também aparece no Taná, ou seja, o texto de Daniel. Daniel 2 está escrito: o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis. Também aparece em Daniel 7, versículo 14, onde o Filho do Homem recebe domínio universal. Apocalipse está retomando a teologia real de Daniel, o lagar da ira de Deus. Apocalipse descreve o juízo final como um lagar esmagado. Apocalipse 19, versículo 15. Ele pisa o lagar do vinho da ira de Deus. Observe, esse símbolo vem novamente de Isaías 63, versículo 3. Pisei o lagar sozinho. Também aparece em Joel 3, versículo 13. Observe, pisai, porque o lagar está cheio. O juízo contra as nações? Bom, a batalha escatológica de Apocalipse também ecoa
Zacarias capítulo 14, versículo 3. O Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações. Também temos Joel 3, versículo 2, que diz o seguinte: ali entrarei em juízo contra as nações. Observe, a guerra final em Apocalipse é a culminação dessas profecias. Ora, quando analisamos cuidadosamente o livro de Apocalipse, especialmente seu capítulo 19, vemos que cada elemento da visão possui raízes no Taná. Principais fontes? Bom, Isaías 11, Isaías 63, Salmo capítulo 2, Zacarias 1 e 14, Joel capítulo 3, Daniel capítulo 7. Portanto, a imagem do cavaleiro, o cavalo branco, não depende de apócrifos. Ela é o resultado de uma síntese escatológica das imagens messiânicas do próprio Taná. Apocalipse não cria uma nova tradição. Não é réplica, não é plágio de apócrifos. Não. O livro revela a culminação das profecias veterotestamentárias na figura do Senhor Mashiach e Yeshua. Baruch Haba, Beshem, Adonai, Shalom Shalom, Lehi Traot, estopando embusteiros opositores das Escrituras.